Começou. Boa noite. Estamos na primeira aula deste semestre, considerando que o sistema da pandemia continua e a pretensão de apresentação direta para vocês, que era um sonho que eu nutria aqui, evidentemente não se realizará. Muito bem, pessoal. Eu gostaria de informar que eu sou o professor Ricardo Cobalt de Araújo e que sou o professor da disciplina de Direito Internacional Público, que na verdade é a disciplina que está sendo ministrada neste momento e que, evidentemente, pretendemos que seja do maior proveito possível para vocês. Esta é a turma 680 da Escola de Negócios e eu tenho consciência que vocês estão matriculados na disciplina de Comércio Exterior. E se eu estiver enganado, por favor, me corrijam, porque eu preciso saber se existem muitos outros alunos que vêm como migrantes de outras faculdades e de outras disciplinas e que, portanto, é muito importante que estejam devidamente credenciados perante este professor. Vocês poderão utilizar-se dentro do sistema que nós vamos montar a partir de hoje. Vocês têm as condições de me comunicarem as suas posições em relação a esta disciplina. Por exemplo, eu tive no semestre passado uma aluna que era de jornalismo e que fez essa disciplina por interesse pessoal de maior culturalização. E no momento em que eu estabeleço, então, essa possibilidade, eu gostaria que vocês me trouxessem, à medida do possível, informações coerentes acerca de qual é a disciplina e da onde provém os seus interesses em relação ao direito internacional propriamente dito. Neste sentido, estamos nos organizando e vocês vão ver lá que no plano de ensino existe uma rotatividade de atividades que vão ser apresentadas e que vão em torno de 19 a 20 horas aula, dentre as quais eu pretendo, se possível for, dentro das perspectivas de melhora dessa pandemia, eu vou pretender, eventualmente, apresentar pelo menos uma aula presencial, até para ter o prazer do contato direto com vocês. Bom, pessoal, eu sou professor da disciplina de Direito Internacional já há bastante tempo. Eu entrei aqui na universidade em 1988 e desde lá estou disciplinando Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado na Escola de Direito e aqui a disciplina de Direito Internacional na Escola de Negócios. Vocês que estão iniciando a disciplina, evidentemente, devem se questionar. Bom, eu tenho um grande interesse em saber sobre direito internacional e eu gostaria de saber, afinal de contas, o que é o direito internacional. Para tanto, nós vamos, do transcurso desse semestre, dividir esta disciplina em dois pontos fundamentais. Na primeira parte, vamos falar sobre o direito internacional chamado de público, que são as relações do Estado com os cidadãos, ou seja, todo aquele ensejo de regras jurídicas que vão ser disciplinadas em direção ao cidadão e que lhes obriga ao cumprimento, e o direito internacional privado, numa segunda etapa, que vai, evidentemente, transformar-se em uma metodologia que vai estabelecer a regra
de que internacional, na verdade, não é, mas é um direito interno que tem uma extensão externa. Ou seja, as relações entre pessoas, entre o homem e entre as pessoas jurídicas, as empresas e similares, que, na verdade, vão estar se regulamentando dentro do sistema privado, ou dentro de um sistema em que, teoricamente, nós estaríamos diante da evidência de que esta doutrinação seria normatizada através de regras de conduta estabelecidas por pessoas e de acordo com a vontade destas pessoas. Bom, vamos então estabelecer a regra e vamos definir com vocês, num primeiro momento, o direito internacional público, e para isso nós vamos falar do que se trata a chamada sociedade internacional, ou seja, a série de sujeitos, a série de pessoas, a série de elementos que compõem toda a sociedade internacional, seja o homem, seja o Estado, sejam as organizações internacionais. E nós vamos estabelecer no primeiro critério o ideário de que o direito internacional dito público vai se preocupar de uma maneira bastante contextualizada com as relações entre Estados. Por exemplo, uma relação entre o Brasil e a Argentina, uma relação entre a Grécia e os Estados Unidos da América. Estas relações, chamadas macro-relações jurídicas, estas relações são relações que se tipificam por uma manutenção de contatos com estes sujeitos, chamados estados, que vai se corporificar através daquele método, daquela fórmula pela qual o Estado se relaciona com seus pares. Uma relação Brasil e Argentina, portanto, poderá ensejar uma série de relações jurídicas, como, por exemplo, relações econômicas, compra e venda de produtos entre os Estados, relações políticas, como, por exemplo, a manutenção de relações diplomáticas ou de amizade entre os Estados, a manutenção também de relações comerciais. Enfim, todo o relacionamento entre esses sujeitos vai estabelecer, então, que o contexto ou a integralidade destes serão os elementos componentes do que chamamos de sociedade internacional. Aqui um pequeno parênteses para esclarecer a vocês que a sociedade internacional, de forma específica, consolida-se através da reunião de certos sujeitos que têm ou que são dotados de personalidade jurídica internacional. E o que é ser pessoa jurídica internacional? Pessoa jurídica internacional é todo o ser ou todo o ente a quem o direito atribui direitos e obrigações. Ou seja, todo Estado, quando nasce, ele é um sujeito de direitos. Ele nasce investido de direitos. Por exemplo, o Estado, ao nascer, é independente. Ele se torna independente por um complemento ou por um tegumento protetor que o direito lhe concede. Ele é um sujeito que vai ser estabelecedor de regras jurídicas externas com outros Estados, assim como as organizações internacionais.
Estas organizações ditas internacionais, na verdade, elas correspondem ao quê, pessoal? Elas correspondem à soma de vários estados que se unem para regulamentar uma determinada relação de contato, uma relação de interesses, uma relação de novidades tais como a cultura, o ensino e assim por diante. Então, nós estamos sabendo que essa sociedade internacional, ela, na verdade, é todos aqueles sujeitos, e aqui vamos iniciar por essa ideia, todos os estados que compõem a comunidade internacional ou a sociedade internacional. Hoje nós temos no mundo em torno de 195 estados. Estes 195 estados, todos sabem, são sujeitos de direito. Estes 195 estados detêm direitos, mas também a eles são exigidas obrigações. Assim sendo, é a pessoa dotada de personalidade jurídica internacional todo este sujeito a quem lhe foi concedido direitos e obrigações. Assim, o Brasil é um país soberano, e sendo soberano, ele pode se auto-administrar, pode se autogerir, ele cria suas próprias regras jurídicas, ele jurisdiciona ou ele regulamenta as relações entre todos os sujeitos que se encontram dentro do território brasileiro. Vejam, direitos que lhe foram concedidos no momento em que o Brasil nasceu como Estado. E eu digo Estado aqui entendido como Estado soberano, Estado que é independente. Até porque antes dessa independência, o Estado não tem este contexto de direitos que estamos nos referindo. Mas também temos obrigações. O Brasil tem uma obrigação, por exemplo, de estabelecer um respeito estrito aos seus vizinhos, aos seus pares, a todos os demais estados da comunidade internacional. Este dever vai fazer com que o Brasil não possa intervir no estado estrangeiro, o que vamos chamar de dever de não intervenção. Por outro lado, quando falamos em direito de não intervenção, nós estamos dizendo que, na verdade, se eu sou igual aos demais estados, todos eles igualmente possuem um dever de não intervir nos outros, assim como eu não vou intervir, como o Brasil, nos Estados Unidos, os Estados Unidos também não podem intervir no Brasil. Vejam que esta obrigação, que é um dever, define a existência de que um Estado estaria automaticamente sempre respeitando os demais. Por isso que o maior motivo das guerras é exatamente a ruptura deste direito à não intervenção, o dever de não intervenção. Se eu invado um território alheio, eu estou agindo de forma ilícita, violando um direito inquestionável de meu país vizinho, que foi objeto da intervenção. Assim também as organizações internacionais, que são todo o grupo de estados que estão submetidos à evidência de que suas relações não podem, certo, se confundir com a própria estrutura dos estados que a compõem. Ora, a ONU, por exemplo, a ONU tem em seu contexto como organização a reunião de 192 estados, ou 193. Na verdade, pouquíssimos estados da comunidade internacional não participam da ONU.
E por que temos esta ascendência de tantos estados dentro de uma mesma organização internacional? Porque o objeto da ONU é um objeto que todo o Estado, todo o homem e toda a instituição respeita. E qual é este objeto? O objeto é manter a paz e a segurança internacionais. No momento em que eu estou corporificando um objetivo, que foi o vínculo de união entre todos aqueles 190 e poucos estados, eu estou dizendo que esta associação de estados, na verdade, constituem-se numa organização internacional. E esta também é dotada de personalidade jurídica internacional. Ok? Muito bem. Então, quando os sujeitos do direito, e vamos ficar por hora com os estados soberanos e as organizações internacionais, quando os estados se relacionam no mundo, certo? Eles, evidentemente, eles vão compartilhar de interesses comuns. Por exemplo, é meu interesse em manter a paz, assim como sei que o Uruguai tem o mesmo interesse em manter a paz. Ou eu tenho interesse em que o mundo conviva num ambiente salutar, sem poluição, por exemplo. Todos os estados da comunidade internacional, evidentemente, vão ter o mesmo interesse. Embora se saiba que, embora seja um direito à manutenção de um meio ambiente, né, desenvolvido e aproveitável, nós vamos, evidentemente, verificar que este meio ambiente, que é saudável, é objeto de todos. Então, vejam, quando eu vou me unir com o Estado para criar regras de conduta, para manter o meio ambiente de forma sustentável, eu, na verdade, estou buscando um objetivo ou um interesse comum a quase toda a humanidade. Assim sendo, o que se busca, por exemplo, lá numa organização internacional, ou mesmo na organização de estados entre si, é o que, pessoal? O exercício de uma cooperação mútua. Os estados têm que cooperar entre si para atingir certos objetivos, como, por exemplo, evitar a guerra. As organizações internacionais também têm que colaborar entre si para evitar conflitos internacionais. Ainda que se entenda que tudo isto vai estruturar a existência de entes jurídicos distintos, eu gostaria de iniciar esta aula exatamente com a ideia de que, por hora, vamos ficar com o conceito tradicional de direito internacional, que é o conceito de que o sujeito básico do direito internacional é o Estado, ou são os Estados. Os Estados são, na verdade, o grande elemento de busca pelo direito. Ou seja, nestas relações entre Estados, nós temos que estabelecer regras jurídicas para que esta relação não se torne conflituosa, não se torne litigiosa. Ora, é evidente que com uma relação entre dois Estados, não se pretende a intervenção armada no Estado vizinho, porque isto é ilícito perante o direito internacional. De qualquer sorte, quando se fala em sistema de cooperação internacional, mediante a busca de elementos que vão determinar a anexação, a agregação de efeitos idênticos para todos, nós estamos buscando cooperar mutuamente com o atingimento desses objetivos.
certo? Vejam, nesta pandemia, nós estabelecemos que um órgão internacional pode disciplinar as relações entre Estados num determinado setor, que é no caso da saúde. Ali nós temos um organismo chamado Organização Mundial da Saúde, OMS, que, na verdade, congrega todos os interesses sanitários mundiais, ou ao menos de todos aqueles estados que são membros desta organização. Porque nenhum estado é obrigado a ser membro de uma organização. Ele só será membro se ele concordar com os objetivos da organização. Assim sendo, este exercício de cooperação mútua é implícito em relação às relações entre estados. Não só as organizações, os estados que foram e se congregam no combate ao vírus, ao coronavírus, etc. e tal, quando o mundo se une nesse sentido, ele está, acima de tudo, buscando a aplicação de uma cooperação de todos para o bem comum. E esta cooperação se faz sempre através da via diplomática. E o que é a via diplomática? A via diplomática, pessoal, é realmente o modo de agir de um Estado diante do outro. Ou seja, demonstrando entre si que eles se relacionam amistosamente, são amigos. O Brasil mantém relações diplomáticas com a Argentina, todos sabem. O Brasil mantém relações diplomáticas com Portugal. O Brasil mantém relações diplomáticas com os Estados Unidos. Vejam, a relação diplomática, em primeiro lugar, exige que esta relação de natureza legal seja uma relação amistosa. Por isso que ambos os estados envolvidos neste relacionamento devem concordar que exista realmente este tipo de relacionamento. E é por isso que nós estamos falando que tudo o que se delibera a nível de estados parte da ideia de que aquilo é a vontade do Estado. O Estado exerce este direito em comum acordo com outros estados, no sentido de congregar seus interesses, os seus objetivos, estabelecer regras de melhoria das suas condições, estabelecendo regras de cura da pandemia, por exemplo, estabelecendo regras que não podem, evidentemente, ser uma atuação de um só Estado, porque o problema a ser resolvido é muito grande. O problema a ser resolvido é imenso. Isto, um Estado sozinho, evidentemente, não vai conseguir debelar. Assim, então, que nós vamos ver que todas as regras dessa sociedade internacional que nós falamos são regras entre amigos, diplomáticas, e são regras em que todos estes amigos congregados manifestam o seu ideário de cooperar. Todos vão cooperar com todos. Evidentemente que os melhores aquinhoados economicamente vão colaborar mais, vão cooperar mais do que os que são subdesenvolvidos. Vão cooperar mais com aqueles que são semi-desenvolvidos. Então, o que nós temos aqui é que a formação da sociedade internacional se faz dessa modalidade. E ela tem, no sentido clássico, a ideia de que esta sociedade é universal, ou seja, ela abrange a todos. Todos podem ser membros dessa sociedade. Segundo lugar, que eles têm como característica a paridade, ou seja, regras paritárias, ou seja, regras de igualdade entre si. Ninguém será maior ou menor que o outro, todos são iguais. É óbvio que esta igualdade, ela é relativa
diante de, por exemplo, da análise dos exércitos das grandes potências ou do sistema econômico das grandes potências. Mas, substancialmente, eles são iguais quanto à vontade de resolver, quanto à vontade de deliberar acerca daquele assunto. Ou seja, se os Estados Unidos vale 1, peso 1, e a China vale peso 1, o Brasil vale peso 1. Bangladesh vai valer peso 1. Ou seja, a igualdade dessa sociedade é um dos elementos principiológicos mais importantes desta mesma sociedade. Assim sendo, estas características envolvem universalidade, paridade e mais, a evidência de que isto se transforma numa sociedade aberta, aberta para todos que quiserem nela ingressar, desde que preencham os requisitos necessários para estarem lá dentro. Então, vejam, pessoal, esta sociedade internacional, que é o objeto do direito internacional dito público, nada mais nada menos do que um relacionamento entre Estados, de forma amigável, que se justapõem, por serem iguais, na busca de um objetivo comum: a paz, o alimento, a saúde. Então, a partir do momento em que o direito internacional está regulamentando esta relação da sociedade, ela, na verdade, está dizendo a disciplina que vai regular esta sociedade não é o direito interno de cada um destes estados componentes. Porque, se assim fosse, nós teríamos tantos direitos quanto estados existem. Mas uma regra que esteja acima de todos esses estados. Uma regra que justifique esta união através de uma norma que esteja acima deles. Prevalece a regra, então, hierarquicamente superior, que, segundo a concepção de Hans Kelsen, é a evidência de que chama-se a regra maior, a regra sobre as quais todas as demais devem se submeter, que é, afinal de contas, o direito internacional. O direito internacional, portanto, ele é caracteristicamente a disciplina jurídica que regula as relações entre pessoas dotadas de personalidade jurídica internacional. Sejam elas estados ou organizações internacionais e outros que falaremos adiante. Muito bem. Se nós temos aqui este contexto de características, que é um contexto que se estabelece a partir da ideia de que todos são iguais, a ideia de que esta é uma ideia tradicional, desde o ensejo e o nascimento do direito internacional, hoje em dia as coisas se alteraram um pouco. Hoje em dia, diante da globalização, nós vamos verificar que a facilitação dos costumes, a facilitação estabelecida pela internet, pelos meios de comunicação e pelos transportes, vai fazer com que o ser humano, não ele sozinho, mas que os estados e as organizações internacionais cada vez se aproximem mais, cada vez dependam umas das outras. E essa independência entre umas e outras estabelece, então, a regra da interdependência. Ninguém é só na sociedade internacional. Todos resultam de uma soma de interesses comuns que gravitam dentro desta esfera. Então, vejam, se ela é universal, teoricamente, na doutrina tradicional, hoje nós vamos verificar que, na atualidade, a direção do direito internacional frente à universalidade é unir, é a unidade. É a unidade que vai fazer com que
É a unidade que vai fazer com que se eliminem as fronteiras territoriais. Ou seja, nós já estamos numa nova fase, uma fase em que nós não simplesmente estamos estabelecendo regras jurídicas próprias dentro dos nossos territórios, como nós estamos agora nos anexando os nossos interesses para criar uma regra jurídica uma regra jurídica idêntica. E esta regra jurídica, que é igual, é o direito internacional, que está acima de todos os direitos internos. Muito bem, pessoal. Então, a eliminação de fronteiras, que é cenário típico da União Europeia, que vocês já ouviram falar e que vamos tentar conversar no transcurso deste semestre, esta união, essa eliminação de fronteiras, na verdade, vai fazer com que os estados estejam cada vez mais próximos uns dos outros. Você, por exemplo, viaja por toda a Europa sem preocupações de estar a cada fronteira territorial, e ali são muitas, né, pessoal? A cada fronteira territorial estar se justificando, apresentando seus documentos. Na verdade, a unidade europeia fez com que isso fosse transformado em uma situação... Tudo bom, Viviane? Prazer recebê-la. Já estamos iniciando porque estamos na hora. É um prazer. Ok? Muito Boa bem. Boa noite, professor. Boa noite, Viviane. Seja bem-vinda. Viviane, nós estamos aqui falando, aproveitando que você está chegando, nós estamos falando em direito internacional. E quando falamos de direito internacional, depois você dá uma olhada na nossa gravação, lá no Moodle, né? Você vai verificar estruturalmente que nós vamos buscar uma disciplina jurídica que vai definir relações entre estados. Certo? Estados como, por exemplo, Brasil, Argentina, Brasil e Estados Unidos, o Estado se relaciona através de normas jurídicas, e essas normas jurídicas é que nós vamos chamar de direito internacional. Assim como no Brasil, por exemplo, você tem uma relação jurídica, né, entre o governo e o cidadão, que nós chamamos de lei, né? E você sabe que tem que cumprir, na esfera internacional nós temos a mesma regra de conduta, certo? Então, veja, quando se estabelece a regra de unificação de teses jurídicas, nós estamos buscando, acima de tudo, poder regulamentar relações entre os estados. E essas relações entre os estados, Pedro, muito prazer, Pedro, seja bem-vindo também. Mas estas relações entre estados são relações que se estabelecem dentro de uma determinada conformação que deva ser, evidentemente, vinculada à ideia de unificação de sistemas. Ora, o mundo hoje, estava falando da União Europeia, ele está se unindo. Vocês vejam quantos estados europeus se unificaram dentro da chamada União Europeia. Né? Esta União Europeia na verdade, a reunião de várias relações jurídicas de 25 estados europeus que se uniram estabelecendo uma mesma regra de conduta. Não é o direito interno de cada um desses estados, o direito italiano, o direito alemão, o direito francês, esses continuam existindo. Mas agora nós estamos falando em que essas relações entre eles vai ser estabelecida através de uma formalização de condutas idênticas, porque estão sendo disciplinados pelo direito internacional. Ok? Muito bem. Bom, pessoal, vamos prosseguindo. O desenvolvimento do direito internacional, seja bem-vindo, Wei Sheng, prazer. A existência do direito internacional, na verdade, vai determinar, pessoal,
que cada vez mais surjam novos atores, novas pessoas que migram dentro do sistema determinante de regras jurídicas. Então, nós vamos ver que esses novos atores vão se agregar àqueles que já existiam na teoria geral do direito internacional, que era sempre os Estados, ou as relações entre Estados. Ok? Então, pessoal, vamos analisar sobre o seguinte critério, certo? Vamos analisar sobre o seguinte critério. Quem nasceu de importante nos últimos anos e que se mostra hoje um dos atores do direito internacional? Eu poderia dar um exemplo do ex-presidente norte-americano, o presidente Trump. Ora, vejam que este homem fez uma revolução no mundo através das ideias, digamos, bastante retrógradas daquele sujeito, e que se colocou numa posição de quase comandante em chefe das relações internacionais. Na verdade, pessoal, quando ele se coloca numa posição assim de mais ou menos comando, pela sua truculência, inclusive, na verdade, ele está influindo o direito internacional. E vejam como ele influiu. Vejam como ele influiu. Ele influiu através de doutrinas próprias. Por exemplo, não vou fazer mais parte do Acordo sobre o Clima de Paris. Carolina, muito prazer. Viviane, muito prazer. Não vou fazer parte desse acordo sobre o clima, porque os Estados Unidos não quer que nenhuma relação jurídica extra-Estado esteja aqui sendo obrigatória. Porque se eu assumo um compromisso internacional como Estado, eu tenho que sobrepor a norma internacional sobre a norma interna. E o que Trump dizia? Ele simplesmente dizia, não, quem comanda o meio ambiente norte-americano sou eu, é o povo americano. Mas essa não é a realidade do direito internacional. O direito internacional é um direito que emerge com um objetivo de cooperação entre todos e não individualmente, certo? Então, a política muitas vezes destrói o direito internacional, como fez Trump ao sair do Acordo do Clima, entre outros grandes acordos que ele excluiu e que o nosso novo presidente, Joe Biden, agora está retomando. Vocês vejam como o direito internacional também sofre influência do sistema político governamental. Assim como ele sofre influência da economia mundial. Então, vejam, se nós temos dois grandes polos de atração no mundo, que são Estados Unidos de um lado e a China do outro, nós estamos falando de economias fortes, economias que querem comandar o mundo, enfim. Mas elas não podem comandar o mundo sem que se analise, pessoal? Sem que se analise a conformação de adequação daqueles temas. Ora, todos queremos o meio ambiente sustentável. Se eu vou pregar algo diverso, eu não posso estar nesse acordo. Todos nós nos envolvemos no sentido de resolver os graves problemas sanitários mundiais, digo, coronavírus. Este não é um problema de um Estado, este é um problema do mundo. Todo mundo reclama porque a Amazônia foi objeto de incêndios, foi objeto de devastação, porque a Amazônia não é só nossa, pessoal. Ela é nossa, teoricamente, porque está dentro do nosso território. E sobre ela o nosso governo, evidentemente, exerce um poder, mas não um poder que seja contrário aos interesses mundiais, de manter o meio ambiente saudável. Ali temos o pulmão do mundo. Todo meio ambiente que for destroçado, destruído, vai determinar uma revolta mundial contra o fato. Por quê? Porque, vejam, assim como o meio ambiente amazônico é interesse mundial, nós temos que saber que nossos governantes não podem simplesmente mandar destruir todo o nosso meio ambiente. Porque isso não é só propriedade, entre aspas, né, de quem? Do povo brasileiro. Aquilo interessa ao mundo. E vocês vejam que cada vez vamos chegando mais próximos, cada vez mais frente à ideia de comandarmos um mundo de
justiça e o mundo de paz. Porque esta é a ideia. Nós vemos que os direitos de cada Estado, por exemplo, o direito brasileiro, o direito francês, o direito alemão, cada vez estão migrando mais para a área do direito internacional. Assim, o direito ambiental. Assim, o direito dos direitos humanos. O que é direito humano no Brasil é direito humano para toda a humanidade. Alguns países até se revoltam quanto a essas premissas, principalmente os países islâmicos, mas nós temos que entender que o direito à vida, o direito ao progresso material, o direito à alimentação, o direito à educação, são direitos imanentes ao homem, pertencem à própria dignidade do ser humano. Portanto, estes direitos serão exercidos à medida em que se mostrarem equivalentes em todo o mundo. Por isso que a ONU conseguiu congregar tanta gente na sua organização, porque o objetivo é comum ao mundo, a paz e a segurança internacionais. A paz e a segurança internacionais. Quem não aspira à paz e à segurança? E é por isso mesmo que os Estados, quase que na unanimidade, adotam os preceitos da ONU. Organização esta que, evidentemente, vamos falar muito durante esse semestre. Mas, por outro lado, nós vamos ver que este dito direito internacional, ele, na atualidade, sofre um grave problema, que é o problema da ausência de um poder central. Nós não temos um governo mundial, nós não temos um imperador do mundo, nós não temos um presidente que manda em todos os países. Então, embora existam os direitos entre os Estados, questionaríamos, este direito é alguma coisa anárquica, envolve anarquia. Por quê? Porque a falta de fiscalização sobre este organismo demanda a efetiva ausência de poder, que vai supervisionar essas relações. Por isso que o direito internacional é um sistema jurídico que está em constante aperfeiçoamento. É um sistema jurídico que tende a chegar a um ponto, que é o ponto identificado com a própria estrutura de um Estado, que temos um poder judiciário, que temos um poder executivo e temos um poder legislativo. Um poder judiciário que vai solucionar os conflitos entre os Estados. Nós teríamos que ter um poder legislativo da onde emanassem as normas jurídicas internacionais. E nós teríamos que ter um poder fiscalizatório do executivo que administraria tudo isso. Agora, vocês já podem de antemão pensar: conseguimos criar um organismo internacional que determine normas e ordens a toda a humanidade? Nós temos muitas diferenças entre nós. Por exemplo, no âmbito do direito familiar, nós sabemos que toda a mulher, por exemplo, aproveitando então o ensejo do Dia da Mulher, que ontem ocorreu, nós sabemos que a mulher no mundo, ela é estruturalmente pessoa que sofre os reveses de várias injustiças. E estes reveses de certas injustiças são sobremaneira presentes no sistema dos países islâmicos. Então, vejam, uma relação tipificadora de uma relação jurídica com a mulher, por exemplo, da Arábia Saudita, não corresponde à mesma relação com uma mulher norte-americana ou brasileira. Porque, na verdade, temos um dissenso de culturas envolvendo essas circunstâncias. Assim sendo, pessoal, nós temos como compromisso, durante este semestre, estabelecer toda esta análise. E eu digo mais, uma análise que é altamente importante, cada vez mais importante. Eu volto a
referir o que falei no início da aula, que ainda não tínhamos nenhum aluno, mas se puderem, por favor, revisem a nossa gravação de vídeo. Eu falava que, dentre vocês, eu não sei qual é a destinação de cada um e a origem. Vocês são egressos dessa universidade, resolveram fazer essa disciplina, vocês são realmente da escola de negócios que estão evoluindo dentro do seu sistema, já chegando praticamente à formatura, vocês são pessoas que já são formadas e querem maior aculturamento, então eu provoco vocês para que me digam, através do meu e-mail institucional, ricardo.araújo@pucrs.br, está lá no plano de ensino, certo? Que me digam qual é a origem de cada um, qual o objetivo de estar aqui, agora, conosco, certo? Para que se estabeleça, então, um conhecimento mais pleno. Tudo bem, Luísa? Muito prazer. Para termos um conhecimento mais próximo, mais pleno de que vocês estão buscando. É óbvio que dentro do que eu posso estabelecer com vocês, eu vou ter que me investir de realmente professora para lecionar o direito internacional. Agora, pessoal, eu lhes questiono, se o direito internacional é a disciplina jurídica que regula as pessoas internacionais, e eu coloquei duas de importância, os Estados soberanos e as organizações internacionais, eu gostaria de dizer que esta tendência evolutiva, ela, na verdade, já é uma tendência que evoluiu. E ela evoluiu tanto ao ponto de incluir outros sujeitos. Os sujeitos que são amparados pelo direito internacional hoje não são só estados e organizações, são diversos outros. Mas nós vamos dar, repito, um destaque específico para os estados e suas relações e para as organizações internacionais em suas relações. E assim estou estabelecendo a vocês, em primeiro lugar, que sujeito de direito é aquele dotado de personalidade jurídica internacional. Ser dotado de personalidade jurídica internacional é ser titular de direitos e obrigações, certo? Direitos como o Estado soberano e o Estado independente, né? Por direito. E a ele compete um dever, que é o dever de não intervir, que é o dever de evitar a intervenção. Então, vejam, dentre outros, estes direitos e esses deveres foram o objeto da outorga da comunidade internacional a cada um desses sujeitos. No momento em que o Brasil nasce, como Estado soberano, e eu digo de Estado independente, nós verificamos que ele nasceu a partir de uma deliberação do nosso imperador, Dom Pedro II. Desculpem, Dom Pedro I. Deliberação esta que se posicionou dentro de um conflito já existente entre ele, Dom Pedro I, o filho, e o seu pai, Dom João VI, que já estava em Portugal. Um grande conflito de interesses em que Dom Pedro I se entendia ele ser, exclusivamente ele, o único regente do Estado brasileiro e não mais colônia de Portugal. Vejam que quando se estabelece, então, a independência brasileira, se estabelece a soberania plena. E o mundo começa a garantir ao Brasil estes direitos e essas obrigações. Porque antes disso, quem era disciplinado por este ramo, quem disciplinava o Brasil era Portugal, que era o nosso pai na esfera internacional. Então, vejam, os sujeitos de direito são todos aqueles que recebem direitos e obrigações. Bem-vinda, Ana Carolina, bem-vinda, Sofia Fischer. Repito a vocês, então, que tentem me demonstrar qual o interesse de vocês na disciplina ou simplesmente é uma complementação do curso que escolheram. Bom, a doutrina internacional, do internacionalismo,
ela, na verdade, é uma doutrina que se estabelece dentro da ideia básica que o direito internacional está acima dos direitos internos. Entenderam? Ou seja, o direito internacional tem primazia sobre os direitos internos. Porque toda vez que nós nos relacionamos, nós criamos uma norma acima dos Estados. E essas normas acima dos Estados, certo? Elas vão determinar que eu possa estabelecer regras jurídicas entre estas relações estatais. E essas regras jurídicas que nós vamos criar, vamos criá-las através de uma manifestação de vontade nossa, de cada um dos estados. Porque, vejam, como eu não tenho um poder legislativo do qual nasçam leis, Congresso Nacional, é lá que nascem as leis, em direito internacional nós temos isso. E de onde é que vêm as normas se nós não temos um sistema jurídico que elabore as leis? Porque as regras jurídicas internacionais, e depois eu vou explicar com mais prioridade, as normas jurídicas internacionais, na verdade, se regulamentam entre si. Olha, o Brasil quer fazer um acordo para vender café para a Argentina e para o Uruguai. Ele vai negociar com a Argentina e o Uruguai um acordo de compra e venda de café. Veja, este acordo não vai levar em consideração a primazia do Brasil como comprador, mas vai considerar também a Argentina e o Uruguai como países que querem adquirir e que também têm direitos. Então, nós vamos estabelecer este acordo dentro de uma base. Olha, eu vou cobrar tanto pelo café e vou entregar a vocês em tal prazo. Isto é um acordo internacional. E as relações entre os Estados, ao nível internacional, estas relações se fazem, vejam, pessoal, elas se fazem porque estes Estados que estão unidos naquele acordo deliberaram que aquele acordo é o que vale. Aquilo é o que prevalece nas relações internacionais. E ele tem, então, hierarquia e superioridade aos próprios direitos internos. E esta é a doutrina internacionalista. E nós vamos ver depois que, infelizmente, o Brasil não adota essa teoria internacionalista e acaba criando inúmeros reveses com a comunidade mundial, como nós estamos sentindo atualmente em várias manifestações dos nossos chefes de Estado, dos nossos ministros. E nós estamos vendo isto porque nós estamos nos colocando como um presidente Trump que quer prevalecer sobre uma coletividade mundial que pensa diferente. E assim nós não fazemos acordo nenhum. E vejam, quando eu faço um acordo como brasileiro, este acordo que eu fiz também me obriga. Eu sou o autor da lei, entenderam? Porque eu ajudei a fazê-la. E sou o seu destinatário. É para mim que ela serve também, como todos os outros que comigo estiveram. Então, veja uma diferença entre o direito interno, que é a lei. O que é a lei? Lei é uma regra jurídica impositiva, não é isso? Você não pede para cumprir o pagamento de um determinado imposto. Você foi obrigada a pagar o imposto. Por quê? Porque o Poder Legislativo lhe obrigou. No sistema internacional, estas regras serão maleabilizadas, caso a caso. Se você impõe uma regra que não seja da aceitação de um determinado Estado, ele não vai negociar com você. Vejam bem, ele não vai negociar com você. E aí você não tem um acordo. Como é que nós chamamos esse acordo entre os Estados? Chamamos de, aqui o nome que nós vamos falar o semestre inteiro, Tratado Internacional. É o Tratado Internacional. Tratado ou Convenção Internacional. Este é o nome da norma jurídica internacional. Por exemplo, a Carta da ONU, pessoal, a Carta da ONU é um tratado internacional que objetiva a manutenção da paz e da segurança internacional para todos os estados que a compõem. Então, a guerra está vedada, a guerra está proscrita do cenário internacional para os Estados-membros da ONU.
veremos, não obstante, que nem tudo é bem assim. Muitos dos Estados-membros da ONU acabam fazendo guerra. Mas também vamos explicar as razões fundamentais pelas quais violam este tratado. Se você quer, por exemplo, estabelecer um nível de cultura mundial equilibrada e consistente através da aplicação de normas que sejam pedagogicamente aceitas, todos os países que tiverem interesse nisso vão acordar o mesmo acordo. E este acordo vai ser o tratado entre eles. E esta é a regra de conduta. Eu fiz, mas eu também me obriguei. Entenderam? Eu fiz, mas eu também me obriguei. Bom, então nós víamos que anteriormente, na doutrina tradicional, só os estados eram pessoas de direito internacional. Hoje, este leque se ampliou substancialmente. Assim sendo, no início do século XX e final do século XIX, nós vimos emergir as chamadas organizações internacionais, das quais fazemos referência específica à ONU, mas são inúmeras. Uma bem comentada nos dias de hoje, a Organização Mundial da Saúde, como temos a Organização Internacional do Trabalho, como nós temos a Organização do Comércio Mundial, e assim por diante. Então, pessoal, essas organizações é a união dos estados buscando soluções para os conflitos mundiais envolvendo questões. A OMS hoje está tentando resolver, com toda a gana possível, a questão da pandemia. E vocês vejam, hoje nós estamos dependendo das manifestações da Organização Mundial da Saúde para podermos resolver os nossos problemas. Se bem ouvidos se tivéssemos sido ouvidos em relação à OMS, hoje talvez já teríamos um país quase que inteiramente vacinado, porque ela vem exigindo que os estados adquiram as vacinas com alguma antecipação para que não chegue neste momento de calamidade, né, pessoal? Chegamos a um momento em que nós vamos verificar que nós estamos com insuficiência de vacinas, estamos com problemas básicos de resolução dessas questões, que vai alongar o nosso tormento, talvez até o final do ano. Mas vejam, ela criou-se, essa Organização Mundial da Saúde, pela vontade dos estados em resolverem e cooperarem entre si. Então, pessoal, vamos lá. O direito internacional público, o primeiro que nós estamos analisando, é o que é a relação substancialmente formulada pelos estados para disciplinar a sociedade internacional. Assim, quando eu falo em Estado, e essa é a primeira noção que eu quero que vocês tenham, eu perguntaria a vocês, como é que se compõe um Estado, pessoal? Quais são os elementos de um Estado? Imagine assim, para facilitar, o Brasil, certo? Qual é a composição do Brasil? Por que eu sei que o Brasil é um Estado? Você sabe que o Brasil é um Estado porque nós Tem temos... soberania? Quem falou? Quem falou, por favor? Viviane. Viviane. Por que, Viviane? Porque tem soberania. Veja que soberania realmente é um dos elementos do Estado, mas ele decorre de um outro direito, que é o direito à independência desse Estado. Mas eu quero saber, assim, a nível objetivo, como é que o Estado se compõe? Não os direitos... Povo e território. Povo, território... Não é isso, pessoal? Povo, território e governo. Concordam? Nós não temos um território que vocês todos conhecem. E conhecem até por ali, porque vocês conhecem áreas de solo do Brasil, mas temos que ver que o Brasil não é só solo ou subsolo. O Brasil é um mar territorial que se estende a 12 milhas das costas marítimas. O Brasil é todo espaço aéreo sobrejacente ao território brasileiro. Esta é a área de dominação do Brasil, não é isso? Aqui o Brasil faz a sua lei para imperar, certo? Veja, então eu tenho um território onde vai residir um determinado povo, que seja identificável
por princípios de natureza comum, mas que pode envolver estrangeiros também, se aqui estiverem, e um governo que vai administrar tudo isso. Então, os três elementos, povo, território e governo, vão fazer com que nasça um Estado. E eu perguntaria a vocês, podem se intrometer sem nenhum problema, quiserem perguntar. Israel só virou Estado quando? Vejam que Israel, até o meados do século XX, não existia como Estado. A partir 1948. Hein? 1948. 1948, meados do século XX. Vejam, por que Israel nasceu só em 1948? Por quê? Após a Segunda Guerra Mundial, né, com a reorganização. Muito bem, tudo bem. Vejam que Israel tinha um povo perdido no mundo, não é isso? Israel tinha até um governo gravitando e comandando os destinos desse povo, mas não tinha um território, não tinha área para habitar. Quem concedeu a Israel esta área foi a ONU. Para quê? Para que se evitassem conflitos entre palestinos e judeus, que, aliás, continuam até hoje. Mas essa área foi criada pela ONU, não é essa forma regular de coisa, porque a ONU verificou a necessidade de que a manutenção da paz naquela área seria inevitável, seria indiscutível, ao ponto de ser criada aquela área, certo? Para definir as divisões e definir as circunstâncias de um limite territorial para aquele povo. Aí nasce Israel. Por isso que eu digo sempre três requisitos: um território, um povo e um governo. Veja que os palestinos, por exemplo, ainda não são considerados Estado. E por quê, pessoal? Porque eles, embora tenham sido investidos de um território também, na mesma época que a ONU deferiu a Israel, aquela área, ela destinou uma outra área, que são as colinas de Golã, a Cisjordânia e o Canal de Suez, para os palestinos, como área de seu território. Só que os palestinos não conseguiram organizar o seu Estado. E os israelenses, evidentemente, diante da, digamos assim, da omissão palestina, tomaram conta desses territórios. Estão em mãos dos israelenses até hoje. Isso foi em 68. Estão em mãos deles porque eles agora estão tentando proibir que eles criem aquelas regiões de seu domínio. Embora inúmeros esforços internacionais para deferir aos palestinos, evidentemente, o que vai ocorrer, podem ter certeza, um território pré-determinado. O povo que ali está não se compõe só de nacionais do Estado, ele pode ser de estrangeiros. Se um estrangeiro está no Brasil, ele está submetido às leis brasileiras, sabiam disso, né? Recordam-se daquele caso, daquele rapaz brasileiro que foi para... Ah, meu Deus, surfista, que foi para a Indonésia. Foi para... Indonésia, isso aí. Foi para a Indonésia com uma prancha de surf recheada de drogas. Chegando no aeroporto, foi preso em flagrante delito. E vejam, na Indonésia, ele chegando na Indonésia, ele está submetido à lei da Indonésia. E foi tão grave a questão para os indonésios que a pena para o tráfico de entorpecentes é a pena de morte. Embora todos os esforços brasileiros de tentar liberá-lo a nível diplomático, ele foi condenado e foi devidamente submetido à pena capital. Por quê? Porque ali comanda a lei do Estado. E porque, evidentemente, ele era o responsável pelo ato. Nós discordamos peremptoriamente da ideia da pena de morte. Mas lá ela tem valor. E nós temos que nos submeter a esta realidade. Né? Então, vejam, esta questão de relações entre Estados é muito complicada. É por isso que nós não conseguimos criar uma lei para todos os Estados. E eu dou um exemplo, então, por exemplo, lei de proteção à mulher.
Aquilo que é proteção à mulher no Brasil não é na Arábia Saudita, no Iraque, no Irã. Na verdade, as penalidades que vão fazer com que a mulher seja submetida ao homem são gravíssimas. E a comunidade internacional tenta resolver, mas vejam, é uma questão cultural também. Aliás, mais do que cultural, é religiosa. E se você for perguntar de uma maneira bem cadente, bem credenciada, para qualquer cidadão daquelas locais se isso é justo, eles vão dizer que sim, faz parte da nossa cultura. É como cortar a mão do ladrão, como cortar a língua do mentiroso. Então, coisas que são questões culturais e que nós não podemos fazer com que o direito submeta-se a isto e obrigue. Porque muito temos que passar até o momento em que estes estados consigam compreender o princípio da dignidade da pessoa humana. Né? E aí que está o grande problema, pessoal. Por outro lado, nós vamos ver que, além dos estados, e esse vai ser o nosso primeiro ponto de análise, nós temos essas organizações internacionais todas, certo? Porque, na verdade, nós temos no centro a ONU, que é a maior das organizações mundiais, e sobre ela gravitam inúmeras outras organizações internacionais, que, na verdade, são 16. São essas todas que eu me referi: Organização Mundial do Trabalho, Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial do Comércio, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e assim por diante. Vamos ver isso também, não se preocupe, com o devido tempo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma soma de interesses que estão unidos. Porque se eu tenho um problema de saúde, como questão que afeta a paz mundial, a ONU vai buscar apoio da Organização Mundial da Saúde. Se eu tenho um problema trabalhista que vai envolver a ruptura do princípio da paz e segurança, eu vou submeter a Organização Internacional do Trabalho, porque a ONU fez um acordo com essas organizações, que também são autônomas, no sentido de garantir que elas sejam eficazmente aquelas que vão desempenhar atividade específica, por isso elas se chamam de organizações internacionais especializadas. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui meu horário, ainda não, temos tempo. Agora nós temos uma tendência. Se o Estado e as organizações internacionais são os mais importantes sujeitos do direito internacional, eu pergunto, quais são os demais sujeitos do direito internacional? E eu vou dar aqui um exemplo, ou vários exemplos, em que se estabelece também este vínculo, determinando que certos sujeitos sejam também pessoas internacionais. Por exemplo, uma empresa, pessoa jurídica, uma empresa internacional, ela pode ser pessoa de direito internacional? Sim. E eu dou um exemplo próximo de nós, Itaipu Binacional. Nós não temos uma empresa chamada Itaipu Binacional? O que é Itaipu, pessoal? É uma empresa de uma associação entre Brasil e Paraguai e que disciplina objetivos públicos, que é a transmissão de energia, não é isso? Ora, as regras de Itaipu não são regras do direito brasileiro nem do direito paraguaio. Elas são regras de direito internacional público, porque é um tratado internacional que regulamenta todas as atividades da Organização Mundial. E quando eu falo em atividades da organização, eu estou falando, na verdade, de que uma regra superior teve que vir à Terra, descer sobre 2 estados e submeter-se a eles para que eles a obedeçam. É óbvio que o brasileiro não aceitaria ser administrado pelo direito paraguaio, assim como o direito paraguaio não admitiria ser administrado pelo direito brasileiro. Mais apropriadamente, na própria Itaipu Binacional. Temos um exemplo aqui.
Um outro exemplo, a Cruz Vermelha Internacional. Já ouviram falar, né? O que é a Cruz Vermelha Internacional? É um órgão assistencial que estabelece regras de assistência médica e fornecimento de suprimento nos casos de guerra, não é isso? Nós sempre vamos encontrar, quando há uma guerra, vocês já devem ter assistido muitos filmes de guerra, onde existem postos da Cruz Vermelha Internacional no lado aliado e no lado inimigo. Não é isso? E elas são intocáveis. Um combatente do governo aliado não pode atacar uma missão da Cruz Vermelha Internacional, porque elas são guinadas através de um benefício especial dado pelo direito internacional, que é o benefício da neutralidade. A Cruz Vermelha Internacional é um órgão neutro, que vai prestar assistência assistência médica e de suprimentos para todos os combatentes, seja de que lado forem. E por isso elas são intocáveis, certo? Elas são imparciais, essa Cruz Vermelha. Ela é neutra, independente. Então, nenhum exército irá destruir um acampamento da Cruz Vermelha Internacional, porque ela é administrada por regras de direito internacional também, que garantiram a ela o privilégio da neutralidade. Ser neutro significa, basicamente, o quê, pessoal? Ser neutro significa não tomar partido de uma ala ou de outra. Ele não pode submeter-se a qualquer das alas. Ela simplesmente não se manifesta em relação ao conflito. Por isso é respeitada. Aliás, este mesmo argumento serve de exemplo para o caso da Suíça. Suíça é um Estado, portanto, é uma pessoa internacional. Mas a Suíça tem um outro privilégio que faz com que ela seja dotada de personalidade internacional, que é um direito no qual prevalece a regra da neutralidade perpétua. É um país onde os países que a compõem, certo, são ou deferiram-lhe o direito à neutralidade. O Estado suíço é um Estado que não tomará parte em qualquer conflito armado. O governo suíço não pode ter um exército para combate em guerra. Ele não pode tomar partido de nenhum conflito internacional. E ele pediu ao mundo esta posição, porque desde as guerras napoleônicas, vocês estudaram lá no segundo grau, seja o que for, desde as guerras napoleônicas, quando Napoleão transferia todo o campo de batalha para a Suíça, o que causou o desgaste absoluto e a mortandade de toda a população da Suíça, esta Suíça, este povo suíço pediu, pelo amor de Deus, não queremos mais ser parte em guerras. Nós queremos ter a garantia da neutralidade. E o mundo passou a reconhecer para a Suíça este direito. Então, a Suíça é um Estado soberano e, portanto, pessoa internacional, mas também um Estado dotado de neutralidade perpétua. Ou seja, ele não pode se manifestar em nenhum conflito internacional. Temos outros elementos que são importantes no rol destas elucubrações que nós estamos fazendo, e eu vou deixar a vocês como uma espécie de trabalho para que pensem um pouco. O homem, o indivíduo, o ser humano, certo? Ele é pessoa internacional, ele tem como reclamar de seus próprios direitos que foram violados, ou ele depende sempre da proteção diplomática do seu Estado nacional? Eu já dei um pequeno furo aí no caso do nosso amigo surfista, para dizer que, vejam bem, a determinação de uma pena capital àquele sujeito vincula-se exatamente ao fato de que
ele está sob a jurisdição de um determinado Estado e não estava na proteção de um acordo internacional que pudesse excluir a pena de morte para aqueles Estados. Por isso, o Brasil não poderia fazer nada. Muito bem. Pessoal, essas primeiras noções todas que estou trazendo a vocês, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Repito, meu nome é Ricardo Cobalt de Araújo, certo? Eu sou professor aqui já há 43 anos. Eu sou professor de Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado, e é essas disciplinas que vou trazer a vocês, infelizmente, só noções gerais. Porque o mundo do direito internacional comportaria uma verdadeira escola de direito internacional, com tantos anos quanto de um curso universitário. Tal é o grau de envolvimento dessa disciplina. E eu gostaria que vocês utilizassem sempre que possível o meu e-mail institucional para questionamentos, ou mesmo, se quiserem, naquele fórum que existe dentro do Moodle, certo? Preferentemente no e-mail institucional. Eu estou pensando, pessoal, se vocês me alcançarem depois... eu já tenho a lista de vocês. Eu estou pensando em fazer um grupo de WhatsApp, certo? O que deu sempre muito certo, para que a gente se comunique também de uma maneira mais simples, né? E que possamos transformar isso, as nossas dúvidas, emanações, os questionamentos, até sobre matéria didática, ou matéria de natureza burocrática, em um questionamento que vocês teriam a liberdade de falar comigo, eu responderia à medida do possível, evidentemente, e para que a gente tivesse uma maior proximidade. Infelizmente, eu estava torcendo que esse semestre eu pudesse me encontrar com vocês. Tudo se torna muito mais agradável, sem dúvida nenhuma. Mas aqui nós estamos submetidos ao horário, nós estamos submetidos a uma série de exigências formais em relação aos sistemas e, evidentemente, vamos tentar resolver isso. Repito, provavelmente, ainda neste semestre, se tudo der certo, ainda teremos pelo menos uma aula presencial, o que seria muito vantajoso. Certo, pessoal? Se alguém tiver algum questionamento, pode me deixar aqui as questões que quiserem no meu chat aí, certo? Porque eu, à medida do possível, também vou analisar e vou tentar resolver a vocês. Também podem me questionar através do e-mail institucional. Alguém teria uma pergunta sobre a disciplina propriamente dita? Ou a forma Boa noite, professor. Quem fala? Boa noite. É o Diego. Diego, fala, Diego. Eu tenho uma dúvida. Eu vi que no plano de ensino tem uma cadeira presencial não, é obrigatória, que é o Direito Internacional Público. Sim. Eu fiquei com dúvida se essa cadeira seria mais da área privada ou... Não, qual seria a relação? No plano de ensino ali, você viu aí no Moodle, né? Você veja, Isso. leia todas as disciplinas que estão ali previstas, são 13, né? Que, na verdade, só um momentinho, devo ter aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar, né? Na verdade, vocês podem ver, cada dia temos uma determinada disciplina. Na parte que inicia-se após a prova de P1, nós começamos com o privado. Essa primeira parte é pública e a segunda parte é privada, certo? Então, as duas são submetidas igualmente para vocês todos, certo? Para que vocês tenham uma noção mais integral a respeito do direito internacional, certo? Tá respondido, Diego? Sim, é que eu queria mais dizer que tem uma cadeira que ela é do, acho que é 5º semestre, ou 4º, não sei bem, que ela também é o nome Direito Internacional Público. Daí eu fiquei meio na dúvida se tinha alguma relação entre as duas. Mas na faculdade, na escola de... Na faculdade de Direito. Na faculdade de Direito, sim, tem especificamente, tem 2 cadeiras. Tem 2 semestres de Direito Internacional Público e tem um semestre de Direito Internacional Privado. E eu ministro aulas lá também. É que lá é diferente, nós vamos ver com mais prioridade apenas uma área da disciplina e lá no final do curso, o privado, certo? Então, nós subdividimos elas. Aqui, nós, como é só direito internacional, nós tivemos que anexar as duas, por isso a gente não tem tanto tempo quanto esperávamos para poder esclarecer a vocês de uma melhor maneira, certo? Perfeito, obrigado, professor. Tá? Okay? Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, eu agradeço, repito, muito pela presença de todos. Semana que vem estamos continuando e vamos tentar, à medida do possível, dos questionamentos, tentar adaptarmos-nos
né? Dentro de um sistema que seja agradável para todos nós. Muito obrigado e até a próxima semana. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigada. Obrigado. Boa noite, obrigada. Tchau, professor. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado para todos. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, Ellen, Thiago. Obrigado.